Bom, minha gente, estamos aqui de novo no nosso gabinete, no nosso canal, e desta feita vamos estar respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós no nosso Instagram, e estaremos respondendo a vocês da melhor forma possível, tá? Não vamos responder, talvez não dê para responder todas, mas nós estaremos respondendo a vocês futuramente no canal da igreja, tá ok? Depois a gente vai te direcionar para lá. Bom, a primeira pergunta é se o julgo desigual é pecado. Bom, primeiro nós temos que definir o que é julgo desigual. O termo julgo, ele é relacionado a, digamos assim, a agricultura. Quando, naquela época que não tinha tratores, né, ou nas pequenas propriedades, o arado, né, a terra era movida por animais. Então, bois, jumentos, enfim. E o que é um julgo desigual? É quando era colocado um boi mais forte e o outro mais fraco. Então, claro que o mais fraco ia sofrer, porque ele estava em diferença de igualdade com o outro. A mesma coisa, inclusive a Bíblia proíbe, na lei levítica, proíbe de botar animais diferentes para poder arar a terra, para poder fazer o trabalho de agricultura, porque um tem a característica diferente do outro. Então, quando o termo julgo desigual é isso. O que seria um julgo desigual nesse contexto que nós estamos falando e que naturalmente me perguntaram? É quando um jovem namora com uma moça que não é crente, quando uma moça namora um rapaz que não é crente, né? E vice-versa, ou quando se casa, enfim, não só uma moça, mas qualquer pessoa que tenha o conhecimento de Deus, seja crente, e começa a gostar de uma pessoa que não defende a mesma fé cristã. Isso é um julgo desigual. Por quê? Porque ele tem uma cultura, né, espiritual diferente dela, ou ela dele. Então isso já é um problema que vai acarretar problemas futuros. Então imaginem a moça que é cristã, uma excelente jovem, da mocidade, da igreja, trabalha na igreja, e começa a namorar um rapaz que não é crente. Ele gosta de bailes, ele gosta de divertimentos, né, que o mundo oferece. E aí imaginem o que vai acontecer. Enquanto ela vem para a igreja, ele vai para o baile, vai para outro cinema, outros lugares onde ela não está. Então já vai haver uma desconfiança, uma diferença. Eu particularmente defendo até que o seguinte, eu particularmente não concordo que, por exemplo, mesmo casados, o esposo seja de uma igreja e a esposa de outra, porque a família já está dividida. Então toda divisão não é boa. A divisão só é boa quando é para abençoar outra pessoa. E na família a divisão nunca é boa. Então julgo desigual é isso. O que vai acontecer é que vão casar e ele vai obrigar ela a ir para onde ele vai. Ela não vai ter força para trazê-lo para a igreja. Então a tendência é sempre quem é do mundo levar e vencer. Então não se torna pecado. Não é o fato da moça casar com um rapaz que não é crente e por causa disso vai para o inferno. Não. O que vai acontecer é que se na igreja onde ela congrega ou ele congrega existir dentro do estatuto, do regimento da igreja, um artigo ou alguma coisa que proíba o casamento desigual, naturalmente vai acarretar uma desobediência à estrutura da igreja, à regra da igreja. Nesse caso, se torna um pecado contra o estatuto e o regimento da igreja. Agora, pecado para levar ao inferno, não. O que vai acontecer é que um dos dois vai sofrer, porque o que vai
o jugo desigual, as diferenças sempre são ruins. É bom quando estão todos de comum acordo e todos seguem o mesmo. Eu tenho uma concepção de que o casamento, costumo dizer que o casamento deve ser tricótomo, de corpo, alma e espírito. Então, quando a gente casa com alguém, a gente casa com o corpo dela, com o corpo dele. Não tem como evitar isso, entendeu? Segundo, casa com a alma. O que é casar com a alma? Casar com a alma é casar com os propósitos, projetos. Se ele tem um projeto, você tem outro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, na minha concepção. Por exemplo, eu entendo que também é problema no casamento quando o rapaz ou a moça casa com uma pessoa que não tem a mesma inclinação espiritual, o mesmo desejo. Eu, lamentavelmente, já vi muitos casais se dissolverem. Por quê? Porque a moça tinha um propósito, servia a Deus, pregava a palavra, cantava, era ativa, mas o rapaz era tímido, parado. E o que aconteceu foi que acabou havendo conflitos e eles se separaram. Da mesma forma o rapaz, e assim por diante. Então, eu acho que até nisso a gente tem que saber como se posicionar para ter uma vida feliz. Já pensou um rapaz que é pregador, tem chamada de Deus para o ministério, mas a moça não quer nada, a moça não quer, ela não quer ser futura esposa de um obreiro, de um pastor, não quer ter compromisso de estar na igreja. E aí? Olha o problema que vai acontecer. Então, até mesmo dentro da igreja tem julgo desigual, porque não se casa com o mesmo propósito. É isso que eu chamo de casamento de alma. Tem que ter a mesma alma. E casamento de espírito. O que eu digo casamento de espírito? Deve ser as pessoas casarem com os mesmos projetos espirituais. Eu quero servir a Deus, eu quero alguém que sirva a Deus comigo. Isso que é um casamento perfeito, né? Perfeito não é pelo fato de ser perfeito nesse contexto que vai evitar de ter problemas, mas vão ser mais fáceis de ser resolvidos. Amém? Então, basicamente é isso que eu entendo como julgo desigual. É pecado? Não, não é pecado. Quem casa com uma pessoa do mundo não vai para o inferno, mas com certeza vai sofrer. Então, para evitar sofrer, busca o Senhor. Acima de tudo, o casamento não é por profecia, não é por indicação, é por amor, mas acima de tudo, por direção de Deus. É bom orar e pedir um bom companheiro, uma boa companheira, tá bom? Bom, a segunda pergunta fala por que algumas igrejas têm pastoras e outras não. Bom, isso aí é uma questão que particularmente respeito a quem defende a condição pastoral para as mulheres, tá? Não quero pautar-me como verdadeiro ou que a minha palavra seja verdade, mas eu particularmente entendo, e na Assembleia de Deus, principalmente na Assembleia de Deus tradicional, aquela que segue os padrões, né, da igreja do início, nós não temos pastora, principalmente na nossa convenção, da convenção que eu participo, a SEADER, nós não ordenamos pastora, porque entendemos que não tem respaldo bíblico. As mulheres da igreja têm o seu papel, e muito importante. Ai de nós, pastores, se não fossem as mulheres na igreja. Particularmente eu entendo e quero aqui dar minha palavra de gratidão a todas as irmãs, quando digo irmãs, digo jovens, mulheres da igreja que me ajudam e ajudam o nosso ministério, a nossa igreja grandemente. Digo que de 70% a 80% dos trabalhos da igreja é feito pelas irmãs. São honradas, mas dentro da sua condição de cooperadora, de adjuntora, daquelas que fazem, mas como um trabalho que é honrado, é reconhecido, mas não tem um cunho ministerial, como diz aos Efésios, capítulo 4.
Aos Efésios capítulo 4, Paulo diz que ele, Deus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não tem pastora, entendeu? Aí usam o fato de Raquel, a esposa de Jacó, ter sido pastora, mas era a profissão dela. Ser pastor não é profissão, ser pastor é chamado, entendeu? Então, com todo respeito às pastoras, com todo respeito a todos que defendem o ministério pastoral das mulheres, eu não quero contradizê-los, mas dentro do princípio bíblico que eu entendo, eu não encontro respaldo para o ministério pastoral. Então, por isso que umas têm, outras não. Há liberdade para isso, ok? Não existe nenhum problema de pecado, de contrariedade, como digo, respeito. Aqueles que entendem que as mulheres podem ser pastoras, amém. Aqueles que entendem que não, amém também. Todos nós estamos dentro dos princípios bíblicos. O importante é servir ao Senhor, ok? Bom, o que você acha da depressão? Depressão é um estado psicológico que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a enfrentar. O que é uma depressão? Uma depressão é quando algum problema psicológico que afeta a nossa vida, algum trauma, alguma consequência, né, de algumas ações, né, que surgem em nossa vida e não tratada a tempo, ela vai levar a uma depressão. E a Bíblia diz que a depressão, ela tem um dos fatores da depressão é que a pessoa se sente abandonada, ela se sente só. Então esse é um dos fatores, tem muitos, mas um dos fatores da depressão é isso, é que a pessoa se sente abandonada, se sente inutilizada. E a Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz, olha só que coisa interessante, a Bíblia diz que quando Elias, depois de descer do Monte Carmelo, daquele desafio vencedor e bonito, lá no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, a Bíblia diz que ele recebe a notícia dizendo que Jezabel queria matá-lo, assim como ele matou os profetas de Baal. Aí ele entra para dentro de uma caverna e se acha o único, se acha só. Ele reclama, eu estou só eu guerreio, só eu. E Deus tem que dizer para ele, não, você está enganado, não é só você. Ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas mesmo assim ele permanece na sua condição depressiva. E olha só que coisa interessante, o homem acabou de vencer um grande desafio. 450 profetas de Baal, 350 profetas de Azera, e ele fez cair fogo do céu. É o homem pentecostal, é o homem de fogo, é o homem que tinha uma espiritualidade com Deus muito grande. Mas não esqueçamos que mesmo sendo espirituais, nós somos homem, nós somos corpo, nós somos soma. E todos nós estamos sujeitos a cair na depressão. Mas eu te digo o seguinte, a depressão tem cura, a depressão tem como vencer. Primeira coisa é você aceitar que está nesse estado e que precisa de ajuda. A segunda coisa é buscar a Deus, tá? Jesus disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore, que o teu pai em secreto te ouvirá. Existe uma pesquisa americana que diz que aquelas pessoas que oram continuamente, elas têm 90% de chance de nunca ter um estado depressivo. Por quê? Porque o estado depressivo, a pessoa se retrai. Quando a gente ora, a gente se abre, a gente fala com Deus. E esse momento de falar com Deus é que a gente vai derramando nossas angústias, nossas lamúrias, nossos problemas, e Deus vai nos ouvindo, e o Espírito Santo vai consolando e confortando o nosso coração.
Então, primeiro fato é esse. Segundo, se ainda, mesmo com a oração, ainda não surtiu o efeito que você gostaria, também tem ajuda de profissionais, psicólogos, psicanalistas, que podem te ajudar, e de preferência cristãos, né? Hoje nós temos uma gama muito grande de psicólogos e psicanalistas cristãos que ajudam muito na sua recuperação. Inclusive porque esses profissionais evangélicos, eles não tratam somente com a psicanálise, eles tratam também com a oração e com a busca do Espírito Santo para ajudar os seus pacientes, tá bom? Então, basicamente é isso que é a depressão, ok? Essas foram as respostas de hoje. Semana que vem vamos estar respondendo as outras, parte 2, tá bom? Não deixe de compartilhar, não deixe de dar aí o seu like, seu comentário, para que a gente possa melhorar mais. E depois estaremos direcionando suas perguntas para o Instagram da igreja, tá bom? Onde estaremos também respondendo todas as perguntas na medida do possível. Deus abençoe.